E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 30, 31 e uma parte do capítulo 32 de 2 Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 227 dias que começamos esse plano, esse propósito de ler a Bíblia inteirinha nesse ano. E hoje é o nosso penúltimo dia no livro de Crônicas. A gente vai terminar Crônicas amanhã. Se você quiser, junto com a gente, participar desse plano de leitura, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem, tá bom? Aí você recebe aí e a gente lê a Bíblia junto, tá certo? Mas se você não quiser participar desse plano, eu te convido pelo menos a ler a Bíblia. Leia a Bíblia aí, participe de algum plano, porque assim é melhor para você ler e, sei lá, às vezes até tirar ali uma dúvida, um negócio com outras pessoas. Então a gente, como sempre, vamos orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder estar lendo a tua palavra mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus pedimos foco e Espírito Santo vem nos ensinar. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem a gente parou no versículo 9, a nossa leitura diária de ontem se concluiu no versículo 9. Agora a gente vai para o versículo 10 do capítulo 30, que tem o título A Celebração da Páscoa. Versículo 10 do capítulo 30. Os mensageiros foram de cidade em cidade em Efraim e em Manassés, e até o território de Zebulon, mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Azer, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Ao mesmo tempo, a mão de Deus estava sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um só coração para obedecer às ordens do rei e de seus oficiais, conforme a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão se reuniu em Jerusalém no segundo mês, para comemorar a festa dos pães sem fermento. Começaram a trabalhar e removeram os santuários idólatras de Jerusalém. Também removeram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do segundo mês, o povo abateu o cordeiro pascual. Isso deixou os sacerdotes e levitas envergonhados, por isso se purificaram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Tomaram seus lugares no templo, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascual, a fim de consagrá-las ao Senhor. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não havia se purificado. Mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascual, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei. Pois Ezequias orou: que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Então os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. E a cada dia, os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos ressoantes. Ezequias elogiou todos os levitas pela aptidão que demonstraram no serviço ao Senhor. A celebração prosseguiu por 7 dias. Apresentaram ofertas de paz e o povo agradeceu ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Toda a comunidade resolveu continuar com a festa por mais 7 dias, de modo que celebraram com alegria por mais uma semana. Ezequias, rei de Judá, deu à comunidade 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para as ofertas, e os oficiais deram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e cabras. Nesse meio tempo, muitos outros sacerdotes purificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, incluindo os sacerdotes, os levitas, todos que vieram da terra de Israel, os estrangeiros residentes em Israel que vieram para a festa e todos que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois a cidade não via uma celebração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus, sua santa habitação nos céus, ouviu sua oração. Pronto, meus irmãos, no versículo 27 nós terminamos o capítulo 30. Agora a gente vai para o capítulo 31, que tem o título As Reformas Religiosas de Ezequias. Versículo 1 do capítulo 31. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado
saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Acerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxessem uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e a seu povo Israel. De onde veio tudo isto? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrando muito. O Senhor abençoou o seu povo, e tudo isto é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos, e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imná, guarda da porta do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíam as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com suas divisões, e as repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos de 3 anos para cima, que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com suas famílias, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuir porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus e de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Amém, meus irmãos. No versículo 21 nós terminamos o capítulo 31 e agora a gente vai para o capítulo 32, que tem o título A Assíria invade Judá. Versículo 1 do capítulo 32.
Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Assíria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 9, que tem o título Senaqueribe ameaça Jerusalém. Versículo 9 do capítulo 32. Enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, cercava a cidade de Laquis, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Assíria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o propósito de Ezequias, o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Assíria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixem iludir por ele. Volto a dizer: nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos, ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês os salvará de meu poder. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fossem um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Amém, meus irmãos. No versículo 23 nós terminamos o capítulo, ou melhor, não terminamos o capítulo 32, né? Continua amanhã. Mas nós terminamos a leitura diária de hoje, tá certo? Então, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. E que em nome de Jesus Ele conceda esse privilégio para você e para mim de estar aqui amanhã lendo essa palavra. Terminando de ler esse livro de 2 Crônicas, tá bom?
Então, desde já, tenha um ótimo dia. Que a gente se veja amanhã em nome de Jesus, tá bom? Tchau, valeu, paz do Senhor.